Alguém tem alguma pergunta? Ora, se quando a pessoa fecha a mediunidade da outra, essa que foi fechada, ela perde a percepção das coisas em volta dela? Por exemplo, queimou o negócio, ela, tudo bem, releva, vai relevando, ela não consegue Ah, diferenciar? às vezes não. Veja bem, o fechamento da mediunidade é uma reza, é uma consagração que a pessoa faz para outra, no sentido de criar um bloqueio diretamente na epífise. Então, ela cria um fluido, um impedimento. E de ordem geral, não estou dizendo que isso seja fatal. Às vezes é colocado um determinado espírito na aura espiritual daquela pessoa e que ela, por sua vez, só fica em contato com aquele espírito. Por exemplo, um espírito neutro, um espírito que não quer nada com nada, que não quer trabalhar, não quer produzir. Então, é como fosse enxertada temporariamente com aquela entidade. Como esse espírito não quer nada com nada, acaba envolvendo fluidicamente aquela pessoa com a sua aura espiritual. Isso antigamente era muito comum, e hoje deve ser ainda, porque as crianças tinham assim a mediunidade, tinham vidência, percepção, então procuravam as benzedeiras, as pessoas, até as pessoas adultas, elas procuram um outro médium que fala assim: eu não quero a minha mediunidade, eu não quero ser médium, eu quero que feche, a mãe quer que feche. Então, o que que acontece? Essa pessoa faz um bloqueio da sua epífise. Quais as consequências disso? A nossa epífise é um meio de comunicação direta com Deus. Primeiro ponto. Foi Deus que criou esse meio de estarmos com Ele, de estarmos com a espiritualidade maior. É um meio de sobrevivência do espírito. Na rogativa, onde ele estiver, ele pode rogar aos seus protetores. É um meio de comunicação mais rápido. Eu posso estar na água, no fogo, na terra, no ar, em qualquer lugar. Eu posso rogar a minha equipe de trabalho, a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade maior, e então eu entrarei em contato com eles. Quando nós temos esse impedimento da mediunidade, nós somos impedidos, neutralizados. Então, nós não temos esse meio de comunicação rápido com os nossos protetores e, tecnicamente, a nossa grande epífise, ela para de emitir ondas. E isso faz com que nós sejamos bloqueados, quer para falar com os vivos, quer para falar com os mortos, quer para falar com Deus, com o anjo da guarda e assim sucessivamente. Então, esse é um método antigo, eu diria até primário, arcaico, por não saber o que fazer com a mediunidade. Hoje ainda se sabe muito pouco a função da mediunidade e o que ela é para o médium. A mediunidade ela é estudada de reencarnações e reencarnações, períodos e períodos, desde a história da humanidade. A mediunidade é um selo que, no momento em que nós nos tornamos humanos, nós recebemos esse selo, que é nada mais do que um meio de comunicação para com Deus, para que a alma humana nunca ficasse perdida, mas que tivesse um ligamento direto com o Criador, aonde quer que ela se desse, em qualquer mundo, em qualquer cosmo, em qualquer universo. Nós estaríamos ligados diretamente. Então, por essa falta de entendimento do que seria isso, então, toda vez que a pessoa reencarna aqui na Terra, então, às vezes, ela traz de outras vidas, de outras reencarnações,
essas funções da mediunidade, que ela é, então, elaborada. Mas por que a família não ora? A família não é uma família que tem uma vibração boa, agradável, feliz. E aquele médium, então, sofre, quer como criança, quer como adolescente, quer como adulto, quer como velho. Ele sofre a influência do meio, dos vivos e dos mortos. Por ele ter essa sensibilidade de percepção, ele registra as ondas vibratórias de ódio, de nervoso, de raiva, de inveja, de ciúme, de maldade, de perturbação, de qualquer onda eletromagnética da forma pensamento, e isso desajusta a criança, desajusta os adolescentes, os adultos e os velhos. Então, o ambiente familiar é muito propício ao desequilíbrio dessas funções. Mas quando nós temos um lar saudável de qualquer religião, de qualquer credo, que abrigar de uma maneira religiosa e amorosa os médios e auxiliá-los a crescer dentro dessa potencialidade, eles farão sempre algo de bom. Então, o desconhecido da nossa capacidade mediúnica, o que somos, o que realizamos, é que causa essas impressões negativas a respeito da mediunidade. Então, eu gostaria de dizer que, da mesma forma que fecha, da mesma forma se abre. Porque tudo tem, ou você fecha e você tira a tranca. Então, alguém que tem uma mediunidade fechada, vamos dizer, por outro médium, por qualquer religião, credo, que fecha esse dom, qualquer outro médium de uma superioridade moral superior àquele que fechou, poderá reabri-lo. Como que eu vou explicar isso aqui? De 1 a 10, os médiuns, uma hierarquia moral de 1 a 10. Então, vamos supor que um médium tenha fechado, um médium com uma capacidade 2 de mediunidade. Um médium de uma capacidade mediúnica moral acima dele pode solver esse trabalho. E assim sempre será. Se esse médium 2 estiver fechado, e aí nós temos um médium de uma capacidade moral, ética de valores, ponto 8, ele desmancha tudo isso. Mas um médium de uma forma inferiorizada, ponto 1, não poderá solver o número 2. Não sei se estou me fazendo entender, hierárquico. A mediunidade é hierárquica. Então, o que nós temos que entender? Que a moral, o valor moral, o valor ético, de virtudes, de valores, é o que tem o maior potencial. De ordem geral, nós temos medo do mal. Nós temos medo dos espíritos inferiores. Vamos colocar malignos, perversos. Mas um médium de um efeito moral que tenha essa capacidade forte, moralizadora, interventora do bem, ele poderá solver e desmagnetizar essas energias. De ordem geral, todos nós temos medo dos espíritos maus.
Mas eu diria, pela minha experiência, que os maus espíritos são mais fáceis de serem orientados, doutrinados, esclarecidos do que os espíritos falsos, hipócritas, mentirosos, porque eles mentem. Eles mentem. Já a alma dolorida, a alma infeliz, a alma com dor, a alma quer sair daquela situação e ir em busca de um socorro. Então, por esta razão, o Espiritismo ele vem falar e fala à luz do Evangelho a importância da moralização do médium. Esse é um ponto básico, mas nesse sentido que eu estou falando. Porque nós podemos ter fluidos físicos, podemos ter fluidos de comando, forças mentais, mas nós não temos moral. E as pessoas que têm esse falso conhecimento, que não têm um conhecimento profundo das leis que nos regem, elas temem este fluido mal, por não saber o que fazer com ele. Então, o médium que ele estuda tudo isso, ele deixa de temer e passa a auxiliar os espíritos imperfeitos. Que essa é a verdadeira razão da existência da doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, ela veio justamente para auxiliar os caídos, combalidos e aflitivos. Mas não é como os médiuns pensam. Só porque ele médium, ele sai andando na vida de todo mundo, se intrometendo. Não, não e não. A força da mediunidade, ela é específica para o médium. É o médium que aqui retorna, dentro da lei do progresso, para refazer tudo o que ele errou. Então, todos os meus erros que eu cometi em reencarnações passadas, sei quantas reencarnações, à medida em que eu avalio quem eu sou, o que eu fiz, o que eu vou fazer na Terra e por que eu vou fazer, então eu retorno, reencarno com a minha mediunidade e os meus amigos e protetores de acordo com a minha necessidade. Com o meu compromisso, eu venho com a minha equipe compromissada para que eu tenha êxito na minha missão. Nenhum médium vem aqui para salvar o outro, isso não existe. Nós podemos auxiliá-lo temporariamente, podemos fazer uma prece, só que nós não somos soluções na vida de ninguém. Nós só solucionamos nota 10, nosso próprio destino. E essa fonte de falta de conhecimento da doutrina dos espíritos é que fez com que os médiuns acreditassem que a força da potencialidade do mal ela fosse mais forte do que a força do bem. E não é bem assim. Em que sentido o mal é mais forte? Por causa do fluido. A maldade, ela é escura, ela é preta, ela é pegajosa, ela é enegrecida, ela é cor escura, é como uma fumaça, é como pneu queimado. Quem já viu pneu queimando? Já viu que sai aquela fumaça preta? Então, é aquela aparência química escura. Então, não vê, não enxerga, é tudo escuro. Então, as pessoas têm medo. Qual é o bem? O bem é a força luminosa. Por exemplo, como uma luz solar, como até a nossa própria luz elétrica, a hora que nós acendemos um foco, ela irradia essa luz por todo o local.
Então, essa diferença entre as trevas e a luz. Só que a luz é muito superior do que as trevas. Qual a dificuldade da região trevosa? Dissolver o fluido. Mas vocês já têm o início, porque nós estamos aqui falando, já faz algum tempo, tenho mais de 4 anos, falando para o médium solver. O que é solver? Quer dizer, pegar aquela borra escura e limpar, tirar. Porque se ela é feita com a mente, então essa borra, essa fumaça, é mental. É a mente do espírito. Ele irradia aquela cor escura, aquela nuvem escura. E o bem? É a mesma força, duas forças mental. É a força do bem e a força do mal. E por que que o bem não vem? Porque o bem não irradia com a força superior moral para solver toda a partícula da maldade, do ódio, da vingança, do desamor, do desafeto, do egoísmo, do ciúme. Então, esse entendimento sobre os fluidos é que nós precisamos entender e estudar. Então, quanto mais o médium estuda, aprende. Então, quando eu falo isso para vocês, não pare de estudar nunca. Porque eu não paro de estudar nunca. Porque aquilo que eu estudei há 3 anos atrás, a minha memória, às vezes, ela apaga. Então, eu tenho que estar sempre revendo meus estudos, revendo meus livros, revendo meus cadernos, revendo as minhas pesquisas e estudando novamente aquilo que estudei. Então, matérias que eu estudei há 3, 4, 5, 10 anos atrás, quando eu volto a estudá-las, eu tenho uma compreensão diferente daquilo que eu estudei no começo. Porque a minha mente desenvolveu e aprimorou-se, minha forma de entender. Então, não existe nada parado, tudo estamos dentro da lei do progresso. Um ponto importante que eu estava lendo hoje na Revista Espírita, estudando, é sobre o ciúme. Kardec coloca lá em alguns espíritos que o que mais trava a doutrina, a sua divulgação, é o ciúme da mediunidade do outro, é a inveja. Então, o que que tem? Os médios têm inveja porque o outro trabalha, porque o outro cresce, porque o outro produz. Então, o que que nós precisamos evitar como médium? Evitar como espírita? Termos inveja daquele que trabalha, daquele que cumpre a sua missão. Porque cada um daqui, cada um de vocês que aqui estão, tem um compromisso que não é igual ao meu, e nem da Eli. Como pode ser? O que que acontece? Você tem uma programação. Quando você saiu de lá, você já veio programada. Eu estou aqui apenas para te lembrar. Eu estou aqui para refazer os seus estudos, para te fazer lembrar o que você esqueceu, pela sua perturbação, pela sua obsessão, sei lá, por alguma situação você se perdeu nesse período. Então eu venho aqui te lembrar os teus estudos para você retornar à sua base. Retornar à base da sua missão. Então, o que faz você perto de mim? Verificar, olhar novamente o seu olhar interno para você, para a sua mediunidade, para o seu perispírito.
para a sua programação junto com o seu anjo guardião, para você cumprir aquilo que você veio fazer. Agora, se você tiver inveja do outro, ai, porque o outro, ele conseguiu, é problema dele. Ele estudou, ele está se ralando para cumprir a missão dele. E você tem que olhar para você e cumprir a sua. Nenhuma de nós aqui, e nem no mundo inteiro da Terra, terá um médio igual ao outro. Nós não somos iguais em nada, porque cada uma de nós formamos a nossa alma. A nossa alma é formada pelo nosso desejo, pelas emanações do Criador, e nós crescemos de acordo com aquilo que somos. Então, não existe outra pessoa igual a mim, eu sou diferente. Meu perispírito também é diferente, porque eu assimilo e respiro aquilo que gosto, quero bem, quero mal. Se eu quero bem, eu respiro, eu aceito e eu trago as emanações superiores. E se eu quero fazer o mal, eu trago as energias negativas para mim e assimilo ela. E eu fico denso, fico pesado, e aí eu fico mais tonto do que sou, e aí por diante. Cada médium é o que é. Nós não precisamos ter inveja de ninguém, absolutamente inveja de nenhum outro médium. Todos eles cumprem as suas missões. Em qualquer religião, em qualquer credo, ele está para fazer aquilo que lhe é importante. O que retarda o progresso da Terra? É quando, segundo a visão kardeciana, a visão de Kardec, dos espíritos, é quando os médios começam a trabalhar um para o outro, impedindo a sua tarefa. Por inveja, impede o outro de crescer, o outro de fazer isso, o outro de fazer aquilo. Começa a impedir, a forma pensamento impede aquele crescimento. Em todos os sentidos. Impede numa faculdade, impede numa profissão, impede tudo que ele está te fazendo, a vibração negativa da inveja e do ciúme vai impedir aquela criatura em todos os sentidos. Então, se ela se deixar, ela vai ficar inerte naquele fluido negativo. Por essa razão, o médium tem que estudar, tem que aprender, tem que evoluir-se, aprender a cuidar de si mesmo. Nós somos um grupo de estudo. Nós somos um grupo de pesquisa. Mas nós aprendemos uns com os outros. Nós estamos constantemente aprendendo. Os grandes filósofos, e até está no que é o Espiritismo, coloca lá, ler, reler e ler. Então, você tem que ler uma vez, duas vezes, três vezes, e meditar sobre aquilo que você lê. Porque hoje eu estou falando uma coisa para você, que você não tem essa pesquisa e nem todo conhecimento da ciência dos fluidos, da ciência da mente humana, da ciência do perispírito. É um desconhecido. Mas pode ser que daqui um ano, 3, 10, você pode pensar e falar, que era assim, tinha razão. Quando ela me falou isso, eu não entendi. Mas agora eu estou entendendo. Porque eu e ele, quantas vezes
Nós temos a oportunidade de uma falar para outra. Eu estudei isso, nossa, quando eu estudei isso eu não entendi. E nós rimos da nossa própria ignorância, porque nós não tínhamos compreendido nada. Porque requer um tempo de juntar como peças de um xadrez para você chegar a uma conclusão. Então, não tem como médium, com uma tela e ter só uma pecinha e acreditar que ele entendeu tudo. Isso não existe. Como o médium fala assim, eu já nasci sabendo. Nasceu, não. Isso é orgulho, isso é vaidade. São espíritos fascinadores. Médium que fala, eu já sei, não preciso estudar, não. Eu já sei do que vai falar, eu já sei. Sabe, não. Isso é um espírito inimigo, adversário do médium, que lhe sugere que ele já sabe, para mantê-lo na ignorância. Então, o que médium tem que fazer? Que eu não tenho vontade de estudar, ai, meu Deus, eu não consigo ir na aula, Eli. Reza. Reza e pede para você retirar os espíritos adversário que não te deixa estudar. Pergunta para mim e para Eli quanto que nós rezamos para nós darmos essa aula. Você acha que então a gente vem aqui saltitante, pulante e vem dar aula? Ou nós temos milhões de empecilhos, milhões de dificuldades, de resistências fluídicas, de inimigos invisíveis para nos fazer chegar até aqui? Então, você acha que para fazer uma aula, eu falo, eu estou cansada, estou cansada, estou com dor de cabeça, não vou não. Aí eu tenho que rezar para dor de cabeça, eu tenho que retirar o cansaço, abrir os meus olhos à luz e começar a estudar. É assim que funciona. Não existe isso. Eu não quis mais ir no centro. Como? Eu não quis mais estudar. Para, isso aí é uma obsessão dos espíritos adversários. Eu e Eli, nós temos 40 e poucos anos de estudo. E até hoje nós não sabemos nada. Nós lemos e relemos. E nós brincamos que ela lê e relê. Aí eu pergunto para ela, Eli, você leu? Aí ela falou assim, Araci, além de eu estudar, eu ainda assisti a sua aula 2, 3 vezes para botar ela no YouTube. Você não tem ideia de quanto eu assisto as suas aulas. Então, além dela fazer, além dela pôr colorido, além dela criar os slides, aí nós damos a aula, corrigimos. E aí ela fica ainda colocando aí a aula no YouTube. Já imaginou quanto tempo ele fica aprendendo uma única aula? Por isso que essas tarefas são divididas. Eu faço a aula e ela programa os estudos. Mas isso não é fácil, porque ela tem que rezar para as dores, porque ela é novinha, sabe? Então, ela tem dor nos quartos, tem dor aqui, tem dor ali, porque ela é novinha, novinha. Eu também sou amiga dela, tenho quase parecido. Então, a gente reza para dor, reza para tirar o cansaço, a preguiça. Então, quando a gente fala de férias, porque a gente sai daquela responsabilidade de preparar as aulas, de deixar tudo bonitinho, redondinho, aí a gente pode ficar saltitante, pode brincar mais tarde, pode andar, pode sair, pode ver um cinema, pode ver o que a gente quiser, assistir um filme. Então, quando nós temos essa responsabilidade, aquilo é cotidiano. Ela não sai do horário, o horário fica na nossa frente, o relógio fica na nossa frente. Então, isso chama-se disciplina.
Então, cada um de vocês tem a sua disciplina. Disciplina no lar, na família, no estudo com a vossa mediunidade. Que Jesus nos abençoe no nosso projeto de aprendizado. Médium, vamos ao trabalho. Eleve o seu pensamento a Deus. Vá ao universo. Busque essa energia. Busque esse hálito divino do Criador. Busque essa partícula de amor. Deixe-se envolver por essa energia maior. Rogue neste momento. Rogue a Deus. Rogue a esse Ser Supremo misericordioso que venha em vosso auxílio, em vosso amparo. Senhor, ilumina cada um de nós, Senhor. Permita que neste momento os espíritos superiores possam trazer toda essa energia maior, toda essa força ectoplasmática, Senhor, a nos envolver, a nos fortalecer, Senhor. Rogamos essas energias solares, Senhor, que o vento solar gire à nossa volta, Senhor, fortalecendo a nossa alma, fortalecendo o nosso corpo perispiritual. Rogo-te, Pai, rogo pelas energias lunares, essas energias, Senhor, para restabelecer a ordem, a disciplina, a responsabilidade, Senhor, de cada médium. Permita, Pai misericordioso, que esse templo de amor, de luz se abra neste momento e rogamos ao grande Mestre Jesus que venha em nosso auxílio, que derrame as suas bênçãos sobre nós, sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Rogo-te, Senhor Jesus, que a sua ordem crística, que os espíritos consoladores, que o Espírito de verdade venha nos auxiliar, para que possamos cumprir o nosso projeto reencarnatório, que possamos sairmos daqui melhores, dignos do que quando aqui chegamos. Ilumina os nossos passos, Senhor. Permita que os anjos, os arcanjos, venham nos assessorar, venham nos orientar, venham nos tirar das trevas da ignorância. Como pedimos a Maria Santíssima, ó Mãe Santíssima, que a sua falange guerreira esteja conosco, nos auxiliando, nos amparando. Como pedimos as falanges de Allan Kardec, de Bezerra de Menezes, de Eurípides, de Francisco de Assis, de Joana d'Arc, de São Jorge. Rogo neste momento a todos esses benfeitores espirituais, como eu rogo neste momento aos nossos ancestrais, que venham todo o nosso povo da África, que venha o nosso povo da Europa, que venha o nosso povo, Senhor, da Ásia, que venha o nosso povo da Oceania, que venha o nosso povo das Américas, que venham. Rogamos neste momento, Senhor, ao nosso anjo guardião, a esse espírito amigo que venha, que se aproxime de nós, como pedimos a toda a nossa equipe de trabalho, que venham nos auxiliar. Evoque, médium, neste momento, a sua equipe de trabalho. Evoque o seu protetor. Evoque o seu índio, o seu preto velho, o seu guerreiro, o seu guardião.
que venha neste momento te auxiliar, te libertar. Libertar você das amarras, dos traumas, das magias, das maldições, dos encantamentos. Te libertar dos ódios, das vinganças, das calúnias, das difamações. Te libertar de si mesmo, dos males que nós mesmos nos infringimos. Permita, ó Pai misericordioso, que os nossos guardiões, que as nossas guardiãs, que todos os espíritos elementares da terra, da água, do ar, do fogo, que venham nos auxiliar, os espíritos, Senhor, elementares do reino mineral, vegetal, animal, que venham. Rogo neste momento as falanges guerreiros do nosso exército, nosso pelotão de choque, o exército, a marinha aeronáutica, as polícias civis especiais. Rogo as grandes confradarias que venham nos auxiliar. Permita, ó Pai misericordioso, que possamos neste momento abrirmos o nosso grande laboratório de socorro, de auxílio, Senhor, abrindo a consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral, Senhor. E permita que as nossas equipes espirituais possam passar à nossa volta como um grande furacão, puxando todos os nossos obsessores, todos esses espíritos perturbados, cansados, oprimidos, todos esses espíritos falidos, todos esses espíritos que desencarnaram e levaram a dor do suicídio, do aborto, os traumas, Senhor, as fobias, os males, Senhor, que trazeram e levaram para a espiritualidade. Permita neste momento que esses espíritos sejam colocados na consolação, na regeneração, e que esse fogo etéreo vai queimando, vai desmaterializando, desintegrando todos os miasmas, todas as formas deletéricas. Puxe todos os seus males, todas as infecções, puxe toda a sua doença, puxe todos os seus traumas, puxe todos os seus medos, as suas fobias. Rogue a sua equipe espiritual, incorpore o seu protetor e peça. Pedi e obtereis, disse Jesus. Faça, médium, faça por você, por você. Retire todas as dores, retire todos os seus traumas, retire todas as suas magias, retire, puxe. Peça para a sua equipe, desatando todos os nós, todas as amarras, todas as maldições, te libertando, puxando todos esses espíritos orgulhosos, invejosos, fascinadores, subjugadores para dentro da redenção. Puxe todos esses espíritos indolentes, esses espíritos drogados, esses espíritos vampirizadores, que vão retirando a sua energia. Peça neste momento para desvincular de você, do seu corpo físico, do seu perispírito, libertando a sua alma, libertando o seu perispírito. Puxe todas essas obsessões complexas para dentro da bacia da lama astral. Que possa, nesse momento, essa lama absorver todas essas energias densas, desmaterializando, desintegrando, dissolvendo. Se coloque dentro dessa lama. Rogue, nesse momento, a esses espíritos elementares do fogo, da terra, do mineral, que vai puxando todas essas energias, vai libertando o seu corpo físico, vai libertando o seu corpo perispiritual, o seu duplo etéreo, vai libertando a sua alma, o seu espírito,
Peça para libertar todos esses espíritos vinculados a você, todos esses espíritos familiares, todos esses espíritos que bateram a tua porta, ao socorro, ao alívio, os doentes, os cansados, os oprimidos, que todos esses grandes laboratórios comecem nesse momento esse fogo etéreo, queimando, desmaterializando, desintegrando todas as formas, pensamentos, todos os males, todo o cansaço, toda a preguiça, toda a ociosidade, retirando todos esses espíritos que não gostam de estudar, esses espíritos indolentes, todas essas crianças que não gostam de estudar, esses jovens, esses velhos. Vamos retirando todos esses espíritos inimigos do estudo da mediunidade, o estudo do livro dos espíritos, o estudo do evangelho, do livro dos médiuns, da Gênese, do céu e inferno, das obras básicas. Vamos retirando todos isso. Vamos retirando todos os entraves, abrindo a tua mente, abrindo o teu estudo, abrindo os seus trabalhos, abrindo a tua responsabilidade. Vamos, neste momento, chamando toda a sua equipe, chama os seus pretos velhos, chama a sua corrente africana, a sua corrente indígena, chama os seus caboclos, e vira e passa pelo teu lar, e retira todos esses espíritos que porventura ali estejam, junto com a tua família, com os teus filhos, com os teus netos. Retire todas essas entidades que estão vinculadas a você, que sejam neste momento colocados dentro, cada um dentro da bacia específica para o trabalho dele, desvinculando, desmaterializando, que esse fogo a 10.000 graus, 100.000 graus, 50.000 graus, vai desintegrando, dissolvendo. Peça que esse fogo adentre ao seu lar e vai dissolvendo todos os miasmas, todas as formas deletéricas, todos os pensamentos, todas as irradiações, tudo aquilo que você recebe do seu trabalho, do seu dia a dia, dos seus familiares, daqueles que não gostam de você. Peça neste momento que esses fluidos sejam desmaterializados, desintegrados, dissolvidos. Vamos dissolvendo tudo isso. Vamos buscando a força dos raios desintegradores. Vamos puxando neste momento todos esses espíritos que trabalham com os raios desintegradores, com a força solar, que vai caindo sobre toda essa bacia, vai limpando, higienizando, desintegrando, desconsagrando, desconjurando todas as formas, pensamentos, todos os pedidos, todas as maldições, todos os encantamentos, todas as demandas, todos os trabalhos, materializados ou não, que sejam desintegrados, dissolvidos. Rogo ao Pai misericordioso que as equipes desintegradoras vão limpando, higienizando, passando por todos esses espíritos que foram escravizados, que são escravizados, Senhor, ainda, que se sentem ainda, Senhor, amarrados, acorrentados. Vamos libertando todos esses espíritos. Vamos nos libertando, se assim sentimos cada um de nós. Liberte a tua mente, liberte a tua epífise, a sua hipófise, liberte a sua glândula pineal, liberte-se. Peça em nome de Deus do Criador, que te liberte de toda e qualquer amarração, te liberte de todo e qualquer fechamento desta vida ou de vidas passadas, te libertando das suas magias, das suas feitiçarias do passado, ou daquilo que você
recebeu de outros em vidas passadas ou desde a sua infância. Vai libertando você de todas essas irradiações, libertando a tua vida, libertando material, espiritual, profissional, financeiro, profissional, vai, liberte-se você, liberte você da sua prisão, liberte a sua mediunidade para que você possa cumprir a sua tarefa. Liberte-se enquanto você aqui está. Rogamos, ó Pai misericordioso, que os espíritos libertadores, que os espíritos que possam nos auxiliar venham, venham libertar cada médium, venham libertar-nos, Senhor, para que possamos sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Pedimos, Pai misericordioso, que venha a força das águas, que venha a força, Senhor, das águas espirituais, das águas dos rios, dos mares, das cachoeiras, que possam cair sobre nós, sobre o nosso lar, sobre cada bacia, lavando, higienizando, tirando todas as infecções, transformando, transmutando, trazendo todos os fluidos curadores, transformando todos os perispíritos, todas as células perispirituais, passando por todos nós encarnados, pelo nosso perispírito, pelo nosso duplo etéreo, pelo nosso corpo físico, libertando a nossa alma, que essa água vai lavando, higienizando, transformando, modificando, trazendo o fluido de arrependimento, de muito arrependimento por todos os males que tenham feito. Que seja o amor de Deus neste momento, essa partícula, possa libertar todos esses espíritos. Possa, nesse momento, conduzi-los às colônias espirituais. Que venham os 10 mandamentos, as 12 virtudes, que venha a luz da esperança, da caridade, que venham as partículas de amor de Maria, do grande Mestre Jesus. E rogo-te, Senhor, para o socorro de todos os espíritos, por todos os irmãos que bateram a nossa porta, não importa o seu credo, não importa a sua situação, são os nossos irmãos que precisam de socorro, de auxílio, de amparo. Misericórdia, Senhor, para com todos, para com todas as crianças, jovens, adolescentes, velhos, adultos. Todos aqueles, Senhor, que sejam auxiliados, amparados. Os católicos, os evangélicos, os místicos, os umbandistas, o do candomblé, aqueles que se sentem como feiticeiros, magos, os espíritas, Senhor. Misericórdia, Senhor, para com todos os nossos irmãos, que sejam levados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, educandários, reformatórios, hospitais, as câmaras de retificação, de regeneração, aos presídios educativos, pela necessidade de se reeducarem, de se disciplinarem, que sejam amparados, Senhor, que sejam reeducados, que eles possam trabalhar, estudar, crescer espiritualmente e se prepararem, Senhor, para reencarnar e transformar esse mundo num mundo melhor, num mundo de paz, num mundo de amor. Pai misericordioso, abençoe, Senhor, a todas essas colônias espirituais. Ilumine, Senhor, fortaleça com todas as equipes guardiãs. E assim nós pedimos permissão para fecharmos
todo esse grande laboratório, Senhor. E rogamos neste momento permissão para voltarmos com a nossa equipe espiritual ao nosso lar. Que neste momento a nossa equipe espiritual possa envolver de luz, de paz, de prosperidade, de amor, de fartura, de multiplicação dos bens, dos conhecimentos, levantando as barreiras fluídicas, trazendo toda a proteção ao nosso lar. Que o mentor espiritual responsável pelo nosso lar se faça presente, nos orientando, nos instruindo, nos conduzindo no momento do repouso físico, para que possamos estudar no mundo dos espíritos, trabalhar, sermos úteis. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade da vida. Obrigado por todos os benfeitores que se fizeram presentes. Obrigado a toda a nossa equipe espiritual. Obrigado, Maria Santíssima. Obrigado, Jesus. Obrigado ao Espírito de verdade. E a Ti, Pai, a nossa gratidão eterna. A oportunidade do trabalho, a oportunidade da reforma, do crescimento. Que a sua paz, Senhor, nos envolva, nos fortaleça, agora e para todo e todo sempre. Que assim seja.